Catedral da Sé de Braga, a catedral mais antiga do país. Hoje vamos conhecer as curiosidades desta catedral de que tanto falam. Em 1070, os pais do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, e o bispo Dom Pedro iniciaram a construção dessa catedral aqui na Capela Mor. Então, em 28 de agosto de 1089, a catedral foi sagrada. Depois, mais tarde, no século XVI, o bispo Dom Diogo de Sousa mandou restaurar aqui a Capela Mor, por isso é que ela está um pouco diferente daquilo que era no início. A catedral é uma catedral românica do século XI, mas sofreu grandes restauros ao longo dos tempos. Antes do Concílio Vaticano II, o Sr. Arcebispo tinha a sua cadeira própria e o Bispo teria também a sua cadeira própria. Ou seja, um sentava-se do lado direito e o outro do lado esquerdo. Tinha um solidéu por cima para que o trono do Bispo e o trono do Arcebispo. E então, depois do Concílio Vaticano II, isso foi abolido. E então, hoje, atualmente, o Bispo pode se sentar na cadeira do Arcebispo quando estiver a presidir qualquer cerimónia. Aqui a Capela Mor quis saber o que é que existia por baixo da Capela Mor. E então, quando foi essa modificação do Concílio Vaticano II, houve aqui na Capela Mor escavações para ver o que é que existia lá por baixo. Então encontraram o muro da cidade de Brácara Augusta, que era chamada Braga, não se chamava Braga, mas sim Brácara Augusta, e encontraram dois muros, um do século I antes de Cristo, outro do século III depois de Cristo, em que seria duas capelas-mor que teriam sido construídas e destruídas mais tarde. Estamos aqui de frente ao altar do Santíssimo Sacramento, que é um altar finais do século XVII, princípios do século XVIII. O sacrário é em prata, todo ele é em prata, do século XVIII, e aparece-nos ali aquele frontal, que é do século XVIII, todo ele feito em madeira, uma peça única, em que nos aparece ali os personagens do lado esquerdo. Aparecem-nos ali as pessoas acorrentadas, a ser calcadas com os cavalos e as carroças, e do lado direito aparecem-nos já as pessoas, os personagens, libertados, estão libertos. Então, o que é que nós significamos? Significamos que os povos que estão do lado esquerdo estão a ser massacrados, do lado direito a caminho do paraíso, e no centro vemos lá um personagem em cima da carroça com a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Custódia, em que é o triunfo da Igreja, o triunfo da Eucaristia. Diante da quantidade de peças acumuladas ao longo do tempo, e após várias restaurações, em 1930 foi criado o Museu Tesouro da Sé de Braga, um dos museus mais visitados da cidade, que contempla uma narrativa clara sobre a vida de Jesus Cristo. Neste museu encontra-se também a cruz levada por Pedro Álvares Cabral, usada na primeira missa celebrada no Brasil. Nós estamos agora na presença de uma peça no museu, no Tesouro Museu da Sé, que pode passar até despercebida. Uma pequena cruz de ferro, desgastada pelo passar dos séculos, não tem ouro, não tem pedras preciosas, mas é das peças mais importantes que se conservam neste Tesouro da Sé de Braga. Crê-se que foi com ela, na presença dessa cruz, que no Brasil, após a chegada da armada de Pedro Álvares Cabral, se terá celebrado uma missa de ação de graças, de agradecimento por terem chegado à terra firme, por terem conseguido ultrapassar as tempestades e a ondulação do Atlântico e chegado ao Brasil. Agradecer, de facto, de encontrarem uma nova terra, terem concluído a sua missão, descobrir as terras do Brasil.
E foi perante esta cruz simples, singela, que viajou na caravela, que foi celebrada por um frade, Frei Henrique de Coimbra, uma celebração, e depois a cruz regressou e, dada a importância da Sé de Braga, foi depositada, foi confiada na Catedral de Braga, das mais importantes igrejas de Portugal, para guardar como memória dessa grande viagem. Na próxima semana, iremos continuar aqui, na Catedral da Sé, conhecendo o principal instrumento musical da igreja.